Urgent Breaking News. Hey folks, Artuno Witter here. Olá, advogada Mara Pessoni aqui do Witter Pessoni & More. Well, uma vez mais estamos no nosso dia de Breaking News com notícias reais do mundo real de imigração. Não mentimos para ninguém e falamos a realidade. Exatamente, essas notícias, é lógico, têm fontes oficiais e também os nossos artigos são embasados nas leis de imigração americana. Tanto as notícias quanto os artigos você vai encontrar no nosso site, witteradvogados.com. Lá você encontra, se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, porque isso pode chegar no seu e-mail. Você vem em newsletter, se inscreva e recebe isso diretamente no seu e-mail. Mas eles estão sempre aqui no nosso site, witteradvogados.com. Uma coisa que eu sempre falo, que a doutora Mara trouxe agora, é que no nosso site nós mostramos a realidade da imigração, sem mentira. Nós preferimos falar a um cliente que não vamos pegar o caso dele, porque a lei assim não o permite, do que contar lorotas que vamos pegar o seu caso e vamos resolver. Se é um caso que não tem chances. Exatamente. Então vamos continuar então, vamos para frente. Começamos aqui com os artigos, né? Como as agências promocionais podem ajudar empresas brasileiras a expandirem suas operações nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas agências promocionais. Agências, vamos dizer, semelhantes aqui ao Sebrae, só que com uma atuação muito mais eficaz, muito bem direcionada, com bastante, um leque de produtos que ajuda qualquer empresário. Não precisa ser empresário norte-americano, não precisa ter green card. Você quer abrir sua empresa nos Estados Unidos, você pode buscar uma dessas agências que elas vão te dar um suporte. Nesse artigo a gente cita duas agências e há algumas coisas que essas agências podem fazer para o empresário que quer abrir sua companhia nos Estados Unidos. Doutora Mara, deixa eu contar uma história bem rápida. Eu sou caso real dessa agência. Lá pelos anos 90 eu abri um business, um negócio com um chinês e eu fui fazer alguns cursos no Small Business, no SBA. E fiz todo o curso deles. No final havia um banco lá dentro do SBA que estava oferecendo financiamento para quem tivesse participado do curso e aprendido. Eu fiz business plan com eles e tudo mais. Não optei porque não precisava na época. Então eu posso dizer para vocês, isso é real, porque aconteceu comigo nos anos 90. Se em 90 já tinha isso, calcula hoje, tem muito mais. E tem mais agências também, não tem só o SBA. Eu cito o SBA nesse artigo, porque ele está em todos os Estados Unidos, mas tem muitas agências, e tem as agências estaduais também que dão esse suporte para os empresários. Interessante, eu vou falar sobre o SBA que eu tive lá, eles fazem o que nós fazemos aqui. Eles te preparam, te dão matérias para você ler, para você planejar crescer. É um planejamento a longo prazo e com informações, com dados importantes, com pesquisas, é muito bacana. E de graça. Vamos lá, próxima notícia. Como corrigir erros de aplicações anteriores em uma nova aplicação de visto para os Estados Unidos? Artigo seu. Essa é interessante, por quê? O que eu tentei mostrar aqui foi o seguinte. Você vai numa agência, a agência te dá 10 minutos, pega seu nome, seus dados e inventa o resto. E faz o seu DS-160. E aí você toma um não porque ele tem mentira. Você não sabe o que eles colocaram, eles não sabem nada da sua vida e colocam coisas aleatórias lá. Aí o agente de consular te entrevista, você entra em contradição com aquilo que está lá no seu DS-160, visto negado. Aí tem uma maneira de consertar, tá nesse artigo, que eu não vou contar, você vai ler, e eu recomendo que eu termino esse artigo dizendo, procure um advogado de imigração. Ele sabe como consertar. Existe como consertar? Existe! Só que ninguém fala sobre isso. E os agentes também não vão te contar. Vamos para frente. Mais um coiote preso em operação da PF. É toda semana, né? Toda semana tem uma operação nova da PF tentando combater esse crime organizado do tráfico de pessoas para os Estados Unidos. A maioria desses coiotes são presos na região do Espírito Santo e Minas Gerais. Governador Valadares, e vem aqui para o norte do Espírito Santo. Esse aqui inclusive foi no Espírito Santo. E aqui foi uma denúncia de pessoas que pagaram para este coiote e sofreram maus tratos na travessia.
é óbvio que vão sofrer maus tratos na travessia. A travessia ilegal, ela não é fácil, ela é perigosa, ela é assustadora, ela é muito arriscada e ela é muito cara. Eu tenho falado toda semana e volto a repetir aqui. Veja, esse rapaz, esse coiote cobra mais do que um advogado de imigração. Com certeza. E ele cobra muito mais, ele cobra a sua vida também. E aí vem algumas pessoas, escrevem às vezes nas nossas redes sociais, advogado só quer tomar o nosso dinheiro. Vem cá, isso aqui quer fazer o quê? Você faz a decisão. Vamos para frente. O impacto da imigração ilegal e da desinformação na escassez de mão de obra qualificada nos Estados Unidos. Esse é um artigo do nosso internacionalista aqui, o Matheus Dornelas. Ele fez esse artigo baseado no seguinte: na demanda de mão de obra nos Estados Unidos e na falta da informação daqueles que estão lá ilegais, que muitas das vezes eles ainda conseguem um emprego legal, formal, certinho, mas eles não buscam isso de medo. Então ele faz o paradoxo entre as duas situações. A carência da mão de obra que aquele indocumentado poderia estar ocupando se tivesse documentos, né? E a falta de informação que ambas as partes têm, porque até as próprias companhias às vezes não sabem que eles conseguem contratar um indocumentado, desde que consiga reverter essa situação do overstay, alguma coisa assim, né? Exato. Semana passada eu vi uma matéria da NBC, que é uma das grandes redes de televisão americana, e o repórter estava mostrando as fazendas de melancia na Flórida. Mais de 200 funcionários pegando melancia durante o dia. E o repórter pergunta para os proprietários: quantos norte-americanos estão aqui hoje na sua fazenda? Ele falou: só eu. Aí ele disse: se você demitir os que não têm documento, ele falou assim: você vai ficar sem melancia. Porque não tem um americano que quer vir trabalhar aqui pelo preço que nós podemos pagar. Exato. Ou seja, o governo americano é fraco e a imigração... Eles precisam enfrentar esse problema com coragem. Porque, na verdade, o governo americano, os Estados Unidos precisam dessa mão de obra dos indocumentados. O que se precisa criar uma política que crie situações de impedir que novos entrem nos Estados Unidos indocumentados. Ou seja, uma política de emprego. Eles precisam do trabalhador. Então, crie uma política de empregos legais dessa mão de obra desqualificada, né, que a gente chama de desqualificada porque não tem um curso superior, nada disso, porque existe a política para essa mão de obra qualificada, que nós sabemos muito bem, EB2, EB2NIW, EB1, mais o EB3, o H1B, o H2B, o H2A. Criar uma política melhor para esse tipo de visto, para trazer para os Estados Unidos essas pessoas para esses trabalhos que o americano não faz, porque abaixa o custo dos produtos, as pessoas vão poder conquistar mais coisas, comprar mais coisas, e não teria esse problema de pessoas atravessando fronteira, se tivesse uma política boa de vistos, né, de trabalho. Exatamente. Vamos para o próximo, é um desabafo, mas nós estamos falando a verdade. Nós, advogados de imigração legítimos, sofremos. Doutora, é o nosso Instagram. Sim, nosso Instagram, todo dia, toda hora ele está sendo atualizado, toda hora tem uma coisa nova. É o nosso dia a dia aqui no escritório, é uma aprovação, é uma notícia, é uma brincadeira com um cliente, um trote para um cliente que teve seu green card aprovado, enfim. Se você quer saber quem nós somos, o dia a dia nosso aqui, tudo que acontece em um escritório de imigração, siga nosso Instagram, @lawofwither. Essa semana nós tivemos um cliente que veio dos Estados Unidos conhecer a gente pessoalmente, com aprovação, e ele, ao andar pelas nossas instalações no Brasil, ele falou: realmente é tudo que vocês mostram para na internet. Nós mostramos tudo, nada aqui fica escondido, só o banheiro que nunca mostramos. Nem deve. Vamos para frente. Vamos lá, nós temos nossas redes sociais. Não, nós temos o nosso YouTube. O nosso YouTube. Aqui estão todos os nossos vídeos. Todos os vídeos feitos aqui no escritório, sejam vídeos de informações sobre algum tipo de visto, alguma lei nova, ou os vídeos sobre, esse vídeo, por exemplo, sobre a nossa newsletter, todos vão para o nosso canal no YouTube, o Wither Advogados. E nós temos o nosso vídeo institucional que nós apresentamos no escritório, conforme o nosso cliente disse. Então você vai nos conhecer as nossas instalações neste vídeo.
E na nossa próxima tela, nós vamos te mostrar todas as nossas redes sociais, que é muito simples. Você põe o seu celular aqui, pega esse QR Code e você pode entrar no que você gosta. Nem todo mundo usa as mesmas, então o que nós temos feito? Cada dia que passa a gente entra na nova rede social que surge. Bem, agora você quer falar com a doutora Mara, quer falar com um advogado, quer marcar uma consulta conosco? 5562-98584-2101, eu vou repetir, 62-98584-2101. É um WhatsApp do Brasil. Se você está nos Estados Unidos, você entre no nosso site e lá tem todos os telefones nossos pelos Estados Unidos afora. Terminamos aqui. Bye, bye.